Por que o mundo odeia os cristãos? Mensagem de David Wilkerson, 25 de fevereiro de 2005. Jesus disse aos discípulos: Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E então, rapidamente, acrescenta essas palavras solenes: e o vosso fruto permaneça. João 15:16. As palavras de Cristo aqui se aplicam a todos os seus discípulos em todas as eras. Ele está nos dizendo essencialmente: assegure-se de que o teu fruto se manterá até o dia do juízo. A palavra fruto quer dizer realizar a obra e o ministério de Cristo aqui na terra. Como crente, fui escolhido e ordenado a ir por todo o mundo e pregar o Evangelho de Cristo. E mais, como ministro desse Evangelho, sou chamado a fazer e a treinar discípulos reais. Ora, existe algo que é a falsa conversão. Jesus adverte os fariseus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Mateus 23, verso 15. Essas palavras são fortes, mas vêm do próprio Senhor. E Jesus endereça tais palavras a judeus zelosos que promoviam o proselitismo. Eram estudiosos da Bíblia, homens que conheciam as Escrituras. Pode-se perguntar: como isso que Jesus diz aqui pode ser possível? Como alguém que busque converter os outros pode fazer com que os perdidos sejam colocados numa situação ainda pior? Jesus responde isso. Quando ele grita hipocrisia, está afirmando aos fariseus: o teu fruto é mau, e os previne: sofrereis juízo muito mais severo. Mateus 23:14. Os fariseus aos quais Jesus se dirigia estavam mais interessados em números do que em ver uma obra real de conversão acontecendo no coração das pessoas. Jesus lhes dizia, na verdade: vocês estão fechando os céus para os seus assim chamados convertidos. E isso acontece porque vocês não têm uma palavra de Deus em suas próprias vidas. Vocês chegam a esforços extremos ao planejar fazerem convertidos. Porém, em verdade, estão fechando os céus às pessoas que alcançam. Cristo desprezou a hipocrisia dos líderes de igreja que estavam mais interessados em contar cabeças do que em conversões reais. Tragicamente, vemos o mesmo espírito conduzindo muitas pessoas na igreja hoje. Me pergunto se Jesus diria algo similar a muitos dos pastores encarregados da casa de Deus: vocês percorrem céus e terras atrás de novos conceitos, ideias, programas, e tudo para trazer gente às suas igrejas. Vocês foram picados pela hipocrisia dos números. Medem o sucesso pela quantidade de corpos sentados nos bancos. Posso lhe dizer que nem todo aquele em nossa igreja em Times Square que chama a si próprio de cristão é realmente um crente convertido e salvo. Ao mesmo tempo, posso assegurar que se tais indivíduos chegarem aqui e acabarem sendo 2 vezes mais filhos do inferno, não será por causa do que ouviram do púlpito. Não será devido a uma mensagem completa do Evangelho. Não, será porque rejeitaram a verdade vinda do Espírito Santo, produtora de convencimento. Onde estão os João Batistas de hoje? Eu pergunto: onde estão os pastores que não aceitarão abrandar a mensagem em favor do Altíssimo? Onde estão os pregadores tão profundamente entregues a Cristo, que por isso pregam aos reis a mesma mensagem que pregam aos pobres e desprezados? Tremo em pensar que é possível que eu, ou qualquer outro pregador do Evangelho, bloqueie os céus e leve os convertidos a se tornarem filhos do inferno 2 vezes mais. Mas isso está acontecendo hoje, tudo devido à necessidade que alguns ministros têm de serem amados e louvados pelos outros. Eles comprometem a verdade a fim de serem aceitos pelo mundo. Jesus se referiu a isso. Ele reuniu os discípulos e, na presença de todas as pessoas, fez uma repreensão mordaz aos escribas religiosos. Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Lucas 20:46. Resumidamente, ele estava dizendo ao povo: cuidado com os pastores que adoram os louvores e elogios dos homens. Atenção com os que andam com suas Bíblias e amam a afeição e o aplauso das pessoas.
Guardem-se dos líderes religiosos que querem a aprovação da sociedade. Uma igreja que seja aceita e aprovada pelo mundo é um oxímoro, uma contradição, é uma impossibilidade. De acordo com Jesus, toda igreja que é amada pelo mundo é do mundo e não de Cristo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. João 15:19. A minha vida foi muito influenciada pelos escritos de George Bowen, um missionário presbiteriano que trabalhou na Índia de 1838 a 1879. Bowen abriu mão de todo o sustento missionário para viver em cortiços e favelas como os moradores locais. Teve uma existência muito frugal, quase em pobreza. Contudo, devido a essa escolha, deixou um testemunho do real poder de se viver em Cristo. Esse piedoso homem advertiu quanto à chegada de um espírito de anticristo. Ele identificou esse espírito de anticristo como sendo o espírito da sociedade moderna. Segundo Bowen, esse espírito de anticristo iria se infiltrar na igreja protestante com a mentalidade, os métodos e a ética e moral da sociedade maior. O espírito de anticristo iria continuar com sua influência até que a sociedade e a igreja não pudessem mais ser diferenciadas. Com o passar do tempo, o mundo iria perder o ódio pela igreja de Cristo e pelos crentes. Iria parar a perseguição e a igreja seria amada e aceita pelo mundo. Uma vez isso ocorrido, diz Bowen, esse espírito de anticristo teria assumido o trono. Vários meses atrás, quando as portas do Iraque estavam prestes a serem abertas às organizações cristãs de ajuda, o jornal New York Times trouxe um artigo derrogatório. Isso se pode esperar da imprensa liberal e secular. Eles poderiam aplaudir a distribuição de alimentos no Iraque, mas certamente não a pregação de Cristo. Mas o artigo citava um intelectual evangélico que criticava todo empreendimento. Ele censurava inteiramente o projeto, dizendo que a igreja devia cuidar da própria vida. Esse homem da Bíblia estava, na realidade, embaraçado porque a igreja estaria evangelizando. Essa é a mentalidade mundana. Quanto mais perto chegarmos da missão de Cristo, de pregar o evangelho que ele ordenou, mais seremos odiados e espezinhados pelo mundo. Vamos encontrar inimigos em todos os lugares, pessoas que se oporão em nosso trabalho, na vizinhança, até em algumas igrejas, porque estamos cumprindo a missão de Cristo. Mais uma vez Jesus avisa: ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Lucas 6:26. Quero lhe perguntar: o mundo está louvando você? Você é o grande amado por toda a cidade? Todos lhe louvam nos eventos seculares. Você é politicamente correto em suas interações. Os prefeitos, os dignatários e os famosos ficam à vontade em sua presença. Então ouça as palavras de Jesus para você. Tem alguma coisa de falsa em seu testemunho. O próprio Jesus deixa claro: se alguma igreja estiver se movendo no poder do Espírito Santo e cumprindo a missão como ele ordenou, então essa igreja será odiada e perseguida pelo mundo. Como Paulo, o pastor será considerado escória do mundo, e a igreja será odiada pelos políticos e líderes ímpios da sociedade. Também será espezinhada pelos homossexuais, pornográficos e, mais do que tudo, pelos líderes religiosos apóstatas que estão espiritualmente mortos. Mas Jesus diz a essa igreja: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mateus 5, versículos 10 a 12. Por que o mundo odeia a igreja verdadeira, os seus pastores e membros? Um cristão de verdade é amoroso, pacífico, perdoador e atencioso. Os obedientes às palavras de Jesus são abnegados, mansos e bons. Agora, a sabedoria comum diz que não é natural odiar quem lhe ama, bendiz e ora por você. Pelo contrário,
As pessoas odeiam quem as agride, rouba e xinga. Então por que os cristãos são tão odiados? Jesus diz simplesmente: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. João 15, versículos 18 e 20. Por que é assim? A igreja e todo ministro e crente dela são odiados devido à sua missão. Veja, a nossa missão é muito mais do que dizer aos perdidos: Jesus te ama. É mais do que tentar acomodar e apaziguar pessoas. Você pode se surpreender quando eu lhe lembrar qual é a nossa missão. Em termos simples, a nossa missão enquanto cristãos é remover dos ímpios aquilo que lhes é mais precioso, a autojustificação. É lhes trasladar a uma liberdade que eles julgam ser escravidão. É separá-los dos pecados malditos, uma bênção que vem como tédio e tristeza. A coisa mais preciosa a uma pessoa do mundo é a sua autojustificação. Pense nisso. Ela passou a vida toda formando uma opinião boa sobre si mesma. Construiu um ídolo em honra às suas boas obras. Ela elogia a si mesma por realmente ter um coração tão benigno e ser boa para com os outros. Simplificando, construiu sua própria Torre de Babel, um monumento à própria bondade. Está certa de que é suficientemente boa para o céu e boa demais para o inferno. Esse ímpio passou anos golpeando a consciência e minimizando-a. Ensinou a si próprio a silenciar qualquer tipo de voz que possa lhe convencer de algo. E agora desfruta de uma paz falsa. Ficou tão iludido que realmente crê que Deus o admira. E então, bem quando ele bloqueou a voz da consciência, você, um cristão, chega. E a verdade que você traz fala mais alto que a consciência morta dele. Se você não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. De repente, você é uma ameaça na mente desse homem. Você é alguém que quer privá-lo da segurança de que tudo está bem com a alma dele. Todo esse tempo ele achou que estava ótimo, mas agora você está lhe dizendo que todas as boas obras dele são como trapos de imundície. Posso lhe dizer que esse homem não o vê como alguém trazendo boas notícias. Não, aos olhos dele você é um tormento, alguém que veio para lhe tirar o sono. Há milhões de pessoas desse tipo, e muitas estão enchendo os bancos das igrejas todos os domingos. Tais pessoas acham que estão nas boas graças de Deus simplesmente por aparecerem na igreja. Ainda assim criaram seu próprio conceito de quem Cristo é. O seu Cristo é alguém igual a eles. E esse Cristo não é formado pela palavra de Deus, mas por sua própria cegueira. Agora você chega e diz que sem arrependimento e sem uma real mudança de vida, eles são rebeldes. Você diz que a integridade que eles mesmos produziram é abominação a Deus. E ao invés de estar sob o favor de Deus, estarão sob a sua ira se continuarem no pecado. Você chega pregando o sangue de Cristo, o novo nascimento, separação do mundo, um andar de submissão e obediência. Mas está dizendo tudo isso a pessoas convencidas de que não precisam de nada. Eles não podem conceber como essas transformações podem de alguma maneira trazer paz e felicidade. Para eles, isso soa como um deserto árido e vazio. Alguns pastores lendo isso podem objetar: essa não é a minha missão de jeito algum. Eu jamais iria provocar uma confrontação assim. Outros podem dizer: fui chamado para trazer o evangelho do amor e da graça. Assim, prego uma mensagem que não traz controvérsias. Não posso falar por outros pastores, só posso dizer o que sei. E por 50 anos tenho pregado aos pecadores mais endurecidos e corrompidos do mundo, viciados, alcoólatras, prostitutas. Contudo lhe digo, tais pecadores são muito menos resistentes à verdade do evangelho que muitos que se sentam nos bancos de igreja e estão cegos em relação à sua situação. Milhares de assim chamados crentes por todo o país são mais endurecidos que qualquer pessoa das ruas. E não tem evangelho suave, macio, dividido, que consiga romper as muralhas dessa impiedade. Saulo de Tarso era um destes homens religiosos endurecidos, um fariseu dentre os fariseus, uma imagem de correção dentro de uma sociedade altamente religiosa. Saulo era tudo isso. E então, será que Jesus chegou até esse homem fazendo pesquisa,
perguntando que ele gostaria de assistir num culto da sinagoga? Não, Saulo foi lançado ao solo por uma luz que o cegou, uma explosão total da presença de Cristo. Foi um encontro penetrante de confrontação que expôs o coração de Paulo, apontando em detalhes o seu pecado. Como ministro do Evangelho de Cristo, devo fazer igual. É meu ofício convencer homens e mulheres do pecado. Devo alertá-los quanto ao perigo que os espera se continuarem em seus caminhos. E nenhum elogio, sutileza, tenuidade ou fazer com que gostem de mim lhes mudará a situação. Em termos simples, sou chamado a levar as pessoas a largarem tudo para seguirem o Cristo que eles não acham atraente. Só o Espírito Santo em mim pode conseguir isso. Não entenda mal o que estou dizendo aqui. Prego a misericórdia, a graça e o amor de Cristo a todas as pessoas, e o faço com lágrimas. Mas a única coisa que penetrará as muralhas levantadas por pessoas endurecidas é uma explosão da presença de Jesus. E isso tem de vir da boca de pastores e leigos contritos, homens e mulheres de oração. Jesus diz: dele, do mundo, vos escolhi. João 15:19. Esse versículo atinge exatamente o coração do motivo pela qual somos odiados. Quando fomos salvos, saímos do mundo e aceitamos nossa missão de insistir em que outros saiam do mundo. Não sois do mundo, por isso o mundo vos odeia. João 15:19. Cristo está dizendo basicamente: o mundo os odeia porque tirei vocês da situação em que estavam. E isso significa que tirei vocês da comunhão com Ele. Porém, eu não os tirei apenas dele. Em seguida os enviei para que convocassem todos para saírem dele. O espírito protestante de anticristo opera para impedir esta separação dos cristãos em relação ao mundo. Faz com que pareça ser possível os crentes permanecerem no mundo e mesmo assim verem-se a si mesmos como cristãos. Pode-se perguntar: o que Jesus quer dizer exatamente quando diz o mundo? Ele não está só falando da luxúria ímpia, do desespero por prazeres, da pornografia ou do adultério. Não, o mundo ao qual Cristo se refere não é uma lista de práticas más. Isso é só uma parte. Muitos muçulmanos saíram de todas estas coisas por pura força de vontade e medo de destruição. O mundo, do qual Jesus fala, é a falta de disposição para se render ao seu senhorio. Em resumo, mundanismo é toda tentativa de se mesclar Cristo com vontade própria. Veja, quando nos submetemos ao senhorio de Cristo, nos apegamos a Jesus e somos levados pelo Espírito Santo passo a passo a um caminhar de pureza e retidão. Começamos a valorizar a repreensão piedosa. Ninguém pode se submeter ao senhorio de Cristo enquanto não enfrentar as exigências da cruz. Me conscientizo dessa verdade toda vez que me levanto para pregar. Ao olhar do púlpito à plateia, dispersos entre crentes fiéis, enfrento a cada semana pessoas não crentes que vieram pela primeira vez. Alguns são vitoriosos homens de negócios que se fizeram por si próprios, cheios de ímpeto. Outros vêm de todos os caminhos da vida. Contudo, todos estão oprimidos com pecados secretos. São pessoas que vivem como querem, sob nenhuma autoridade espiritual, mas estão vazios e desiludidos. Se enjoaram da busca de prazeres que nunca satisfazem. Eu poderia pregar a eles todo tipo de sermão sobre princípios e regras de comportamento, ou como lidar com o estresse, ou como tratar com o medo e a culpa. Mas nenhuma pregação dessas tira alguém do mundo. Não muda o coração de ninguém. Eu simplesmente tenho de dizer ao não crente que sua vontade própria, sua autossuficiência e sua teimosia que luta para fazer tudo do jeito dele irão destruí-lo e no fim levá-lo-ão ao tormento eterno. Se eu não lhe trouxer essa mensagem, então para sempre terei bloqueado os céus para ele e o terei feito 2 vezes membro do inferno. A situação dele será pior do que antes de entrar por nossas portas. Tenho de levar esse homem face a face à mensagem de ser crucificado à sua independência. Tenho de lhe mostrar que tem de sair do enganoso mundo da autobondade. Tenho de lhe dizer que inexiste maneira de haver paz em sua vida a não ser através da rendição total ao Rei Jesus. Se agir de outra maneira, estarei enganando esse homem.
e terei cometido o terrível pecado do pior tipo de orgulho. O terei contado entre os convertidos para eu ficar bem. Que isso nunca aconteça. Como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, sou obrigado a dizer a sua verdade a todo aquele que verdadeiramente se arrependa. Você será odiado e perseguido a partir de agora. Jesus uma vez se dirigiu aos ligados a ele aqui na terra e disse: não pode o mundo odiar-vos. João 7,7. Com essas terríveis palavras, Jesus nos dá o teste do tornassol, que determina a acidez ou alcalinidade de uma solução química NT da igreja e do discípulo genuínos. Me pergunto a quantas igrejas e a quantos cristãos essas palavras poderiam ser aplicadas hoje. Não pode o mundo odiar-vos. Cristo está dizendo na essência: vocês trouxeram o mundo de tal maneira para dentro da igreja, vocês diluíram tanto o meu evangelho que o mundo abraça vocês. Vocês se tornaram amigos para o mundo. Tiago nos dá a advertência em sua epístola: a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. É claro que Jesus era amigo dos políticos e pecadores, mas também está escrito que era separado dos pecadores. Hebreus 7,26. Ele ministrou a eles mesmo como submissão ao Pai. Como ele, somos chamados a estarmos no mundo, mas não a sermos dele. Lembrai-vos da palavra que vos disse: se me perseguiram a mim, também perseguirão vós outros. João 15,20. Você não precisa procurar a perseguição. Ela não virá devido à sua performance profissional ou devido à sua raça ou aparência. Não, ela virá simplesmente porque você tornou Cristo seu Senhor. Que Deus tenha misericórdia do cristão a quem o mundo não odeia, e que Deus ajude o político que se declare por Cristo. O mundo irá odiá-lo e satanizá-lo. Agora quero lhe dar uma palavra de encorajamento. Ainda que o mundo odeie e persiga os reais discípulos de Cristo, encontramos um amor crescente e uma afeição piedosa entre os membros de sua igreja. Em verdade, aquilo que faz com que o mundo nos odeie leva nossos retos irmãos e irmãs a nos abraçarem muito mais. Nos dias que virão, o amor na casa de Deus se tornará mais valioso. Seremos odiados pelo mundo todo, zombados pela mídia, ridicularizados pelo cinema, escarnecidos por companheiros, objetos de riso por parte da sociedade. Mas ao entrarmos na casa de Deus, estaremos entrando num lugar de amor incrível, amando-nos uns aos outros como Cristo nos ama. Não importará que perseguição enfrentamos, seremos recebidos com essas palavras: bem-vindo, irmão, bem-vinda, irmã. Aqui você é amado. Teremos uma retaguarda para prosseguirmos segundo o comando do Senhor com o Evangelho genuíno. Amém.